Fala galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente, sem edição provavelmente. Talvez eu corte um trecho ou outro, mas vai ser um vídeo diferente. Eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de dezembro, próximo da meia-noite. Até eu editar, então já vai ser dia 21 de dezembro. Eu passei por um dia bem triste hoje. Hoje no início do dia ainda, próximo do meio-dia, eu recebi a notícia de que a mãe de um grande amigo meu veio a falecer. Hoje de manhã cedo faleceu, eu fiquei sabendo algumas horas depois. E era um grande amigo, quase um irmão assim para mim, porque a gente sempre se deu muito bem. Quando eu precisei ele me ajudou, enfim, quando ele precisou de mim eu já ajudei ele. E a gente ficou anos e anos sem se falar, foi pra faculdade, a gente já morava em cidades diferentes, municípios diferentes, então já não se via muito. E, e aí depois com faculdade, trabalho, a gente se via raramente, a gente ficou a ficar 5 6 7 anos sem se ver. E aí de uns 2 anos pra cá, a gente se via cada 6 meses, assim, e já fazia quase um ano da última vez que eu vi ele. Aliás, mais de um ano, né? Um ano e meio mais ou menos que eu não via ele. E aí foi esse dia triste aqui pra mim, é, porque não é só pela amizade, né? Mas era uma pessoa incrível a mãe dele e ela era roqueira, cara. Ela gosta de rock, de heavy metal, de Iron Maiden, de várias bandas que eu e o filho dela ouvimos. E como eu ultimamente eu tenho falado bastante aqui sobre bandas de rock e tudo mais, eu acho que seria legal eu contar um pouquinho dessa pessoa incrível aí que é essa senhora que veio a falecer hoje. Às vezes eu ia lá, ela sempre me recebeu assim como se eu fosse um filho dela. Ela me oferecia suco natural, cara. Eu chegava lá, olha, mano, tem um suco natural aqui, quer? Porque ela tinha uma horta em casa. E ela tinha muitas frutas e tudo mais. E ela fazia suco de tudo, cara. Até suco de alface ela fazia, de tudo que é fruta. Qualquer coisa ela inventava lá, misturava frutas, fazia sucos incríveis lá, cara. Não tinha uma vez que eu chegasse lá que não tinha pelo menos duas jarras com dois sucos distintos lá. Não tinha, né? E o Jaime, esse meu amigo, a gente se conheceu por conta do heavy metal, né? Eu, na época, foi acho que 2003. Eu ia fazer um cursinho pré-vestibular em outro município, não é nem no meu município nem no município dele. E, e eu conheci lá no ônibus, na época, aqui na época era a namorada dele. E eu tava conversando com o pessoal lá e eu toquei Nightwish, né? Porque eu tava conhecendo Nightwish na época. E eu, essa pegada de ópera com heavy metal assim sempre me chamou muita atenção. E, e ela viu que eu tava falando de Nightwish e ela era apaixonada por Tária, por Nightwish, por Halloween também, porque ela gostava muito do Michael Kiske. E ela nem é tão roqueira assim, né? Ela curtia muito essa parada do Nightwish e do Halloween por causa dos cantores e tal, mas ela não era assim, ó, super fã de heavy metal. Não, ela gostava de alguma coisa mais calma, assim. Ela gostava de Bon Jovi, muito de Bon Jovi. E aí a gente acabou se conhecendo lá. E era uma época que a internet não tava tão forte quanto é hoje, né? Não era tão fácil assim naquela época, ainda mais na cidade do interior, era internet de escada, não tinha muita banda larga na época e quando tinha era muito cara. E a gente conversando lá e ele tinha muitos CDs de banda que ela me comentou e tal. E aí eu fiquei um dia de ir lá na casa dele pra conhecer ele, ver os CDs que ele tinha, pra ver se ele poderia gravar alguma coisa pra mim e tal. E eu acabei conhecendo ele por isso aí. Ele tinha alguns CDs lá que ele queria se desfazer e tal. No fim, acabou me dando alguns CDs lá e eu ia lá pra fazer MP3, né? Naquela época a gente botava o CD e fazia os MP3. E na época não tinha nem pendrive, cara. A gente gravava em CDR. A gente não tinha nem gravador de DVD, eu acho, na época.
botava lá a discografia de uma banda, botava num CD inteiro, em MP3. Foi assim que eu conheci ele, e quando eu ia na casa dele, eu acabei conhecendo a mãe dele, a Dona Marion. Gente finíssima, muito querida. Ela criou o Jaime sozinha praticamente. Aí depois, quando ele já tinha uns 8 7 8 anos, 9 anos, aí ela se casou de novo. E aí o padrasto dele, quem criou ele, assim, que veio a falecer depois, eu não cheguei a conhecer ele. Ou eu vi uma vez ou outra, enfim. E ela basicamente criou ele sozinho, sabe? E era uma pessoa trabalhadora. Chegava lá, ela sempre estava trabalhando lá. Ela já era aposentada, mas era horta em casa, era cuidando de planta. Aquela serviço de jardinagem dela não parava nunca, né? E uma pessoa bem comunicativa, muito divertida. E eu não sabia, né? Mas ela também curtia muito rock. Eu acho que ele herdou já dela isso aí, né? Porque eu conheci ele como roqueiro, mas eu vou imaginar que a mãe de um amigo vai curtir rock, né? E aí eu me lembro que às vezes a gente tava lá e ele... Ah, olha essa banda aqui, vamos botar essa música. E ele colocava lá e botava alto. Eu, cara, tua mãe vai te matar aqui, cara. Pelo amor de Deus, baixa isso aí. E ele, não, minha mãe adora isso. Daqui a pouco ela vai pedir pra aumentar, né? E eu achei incrível isso, né? E E toda vez que eu ia lá, às vezes a gente colocava baixinho alguma coisa que a gente tava testando lá. E ela, não, ó, pode aumentar, aumenta esse troço aí porque tá muito baixo. Tá muito baixo, então vamos alegrar essa casa aí. E a gente já ligava as músicas. Ela gostava muito de Iron Maiden, que era a banda que a gente mais curtia ali na época. E então, quando botava Iron Maiden ali, lá, aumenta esse troço aí, vamos ouvir. E assim foi, né? Eu ia, volta e meia eu ia lá, no verão eu ia muito lá também. Eu já dormi na casa dele e tudo mais. E, e tinha uma época lá que, inclusive, ela foi trabalhar na Secretaria da Educação, no Departamento de Cultura. Ela foi diretora do Departamento de Cultura. E com o Jaime já conhecendo os contatos e tudo mais naquele município ali, litoral norte gaúcho. Ela um dia começou a chamar bandas assim de rock, né? Então eu conheci, por exemplo, a banda na época Toccata Magna, depois a banda ela acabou se desfazendo, aí dois dos membros acabaram montando o Terra Mística, que também já parou agora depois de 2 álbuns, tem um DVD também. E alguns anos atrás está em hiato, a banda simplesmente parou com os trabalhos. E muita gente conhece Terra Mística, então até vou deixar o link aqui dessas bandas que eu citar aqui, eu vou deixar o link caso alguém queira ouvir, enfim, conhecer. E é uma banda tradicional de Porto Alegre aqui, né? De heavy meio. É um folk metal, mais ou menos, né? Mas tem influência de Angra, tem influência progressiva, tem algumas coisas bem bacanas ali, tem. E é uma temática bem músicas andinas, né? E ela também curtia esse som aí. Pegava aquelas temáticas dos Incas, aquela mitologia e tal, e fazia aquilo lá. E foi por intermédio da época Toccata Magna, né? E a gente achava um som incrível, ela curtia muito também, porque tinha muitos instrumentos percussivos, assim, e ela ouvia com a gente. Então ela trazia essa banda, teve outras lá, mas eu já nem recordo o nome de banda, mas essa aí foi a mais marcante. Então o show lá em Cidreira, lá, com a banda Toccata Magna e tudo mais, e tinha gente lá que nem sabia o que era, chegava lá, ficava assim, que som diferente, coisa e tal. E tinha gente que nem sabia que era rock. Bah, mas que som é esse, cara? Que loucura, tô adorando. E gente que não era roqueira, sabe? Que chegava aí e perguntava, porque aí eu tava junto com ele ali, tava organizando junto com ela. E eu não tava nada da organização, só tava junto ali ouvindo o pessoal comentando, né? E um belo dia a gente ia no show do Nightwish, e era o final de 2004, se eu não me engano, acho que lá por outubro, no final de ano, novembro, já não lembro mais. Faz muito tempo, mas era um show em Porto Alegre, na Opinião. E se vocês olharem lá a listagem dos shows do Nightwish em 2004, vai estar lá o Bar Opinião lá no final de 2004, vocês vão saber. Foi mais ou menos um ano antes da saída da Tária da banda, e já tinha. Era o ano que lançaram o Once, né? 2004. E a gente foi, lotamos o carro ali, tava eu, o Jaime, minha namorada e a mãe dele, não cabia mais ninguém e tal. Mas a gente resolveu ir e viajamos aí 100 e poucos quilômetros pra chegar lá no bar e poder acompanhar o show, né? Então a gente saiu cedo,
3 horas da tarde, mais ou menos, eles bateram de carro lá em casa. Ele foi me buscar lá no meu município, que era ali perto. Entramos no carro e a gente foi, estrada, ouvindo banda, ouvindo tudo. E conversando de rock. E a mãe dele é muito gente boa, assim, sabe? E aí a gente chegou lá, aquela fila enorme. E eu me lembro que a RBS tava lá, cara, pra fazer entrevistas. E aí foi o pessoal do Patrola. Olha só. E aí chegou lá e aí que tá o ponto, né? Aí eles viram ela. Como é que ela tava? Ela tava de calça de brim, uma bandana preta na cabeça amarrada, assim, de rock and roll e tudo mais. E com uma camiseta do Iron Maiden, assim. Com, acho que era todos os Eds, assim, na frente. Parecido com a capa lá do Best of the Beast, mas acho que não era essa capa. Mas era daquele estilo, assim, vários Eds na frente. E imagina, aquela senhora lá, pô, era uma senhora, cara, com mais de 50 anos, tinha que 53, 54 anos na época. E aquilo, cara, quando que eu ia imaginar a mãe ou o pai de um amigo meu, roqueiro, cara? Eu sou a ovelha negra da família, nem em casa meus parentes gostam de rock, nem os meus cunhados, ninguém, cara, é só eu, sou a ovelha negra da família, né? E os meus amigos eram só os amigos que curtem ou que curtiam na época. E os pais deles estavam nem aí, ninguém gostava disso aí, cara. É tudo rock pauleira, é tudo ou coisa do demônio, essas coisas assim. O que é um baita de um preconceito, né? E a mãe dele, não, cara, a mãe dele tava sempre junto ali, quer fazer show, vamos fazer evento, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro. Cara, foi incrível aquela época. Quando eu ainda tinha muito contato com ele, né? Que eu ia seguido lá. E quando a gente tava lá na fila, pra quê, né, cara? A mãe dele já tava conversando com todo mundo que tava ali perto da gente e tal. E aí chegou lá aquela apresentadora do Patrola lá e já chegou conversando com ela e perguntando, etc e tal. E eu tava junto ali do lado. E vieram me perguntar lá porque eu tinha o setlist que eu tinha baixado. O setlist, só que eu esqueci do carro, porque a gente deixou o carro ali perto, no estacionamento. E tava dentro do bolso do meu casaco. E o casaco ficou no carro, né? Porque ia ficar muito quente lá dentro. Então o meu amigo pegou e falou: não, cara, não leva o casaco porque tu vai passar calor. Vai só com a tua camiseta aí e já era. E eu acabei esquecendo no bolso do casaco lá o playlist. E era exatamente o playlist que eles foram tocar no dia, exatamente igualzinho, né? E aí foram perguntar, é que aí ela falou, né? Ah, ele já sabe todo o playlist, tá anotado. Aí eu fui lá nos bolsos, pá, esqueci o playlist, mas vai tal música. Eu gaguejei na época, imagina o nervosismo, né? Na época eu não tinha essa naturalidade pra falar pra câmera, assim, mas... E aí era muito difícil, então eu gaguejei e tal, depois eles cortaram, eu nem aparecia ali, mas eu tava ali do lado deles ali, entrevistaram o Jaime, e aí eu me lembro que chegou a apresentadora, Jaime, então quando tu colocava as músicas lá, ela dizia baixa, 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 porque tá muito alto. E ele pegou e falou, não, cara, chegava, não, já aumenta esse volume, aumenta, vamos lá, vamos animar essa casa, vamos botar um som mais alto, tá muito baixinho. E foi uma entrevista divertida, bacana, que eu não sei se foi no final de semana seguinte, ou 2 finais de semana depois, porque os programas são gravados, apareceu no Patrulha, eu assisti lá depois, a gente apareceu lá no programa, os amigos do Gêmeo viram a gente lá e tudo mais. Foi bem divertido, né? E aí a gente entrou lá pro bar, a opinião, e ia demorar muito ainda. A fila, então, a gente ficou 3 horas quase na fila lá, já estava escurecendo quando a gente entrou, e mesmo lá dentro a gente ainda ficou mais umas 2 horas até começar a tocar. A banda começou a tocar tarde, acho que era 9 horas da noite, sei lá. E 10 horas da noite, eu nem me lembro mais, faz muito tempo, né? E aí ela contou uma história depois, porque no meio do show lá, mais, sei lá, 2/3 do show ela não aguentava mais, uma senhora de 54 anos, né? Ela cansou, era muito abafado lá dentro, muito abafado. Nossa senhora, não tinha uma ventilação, não tinha nada. E lotado de gente, lotado, aquele bafo lá dentro. E chegou uma hora que a coitadinha não aguentou mais lá dentro, né? E aí ela resolveu sair, só que eu não vi essa hora que ela saía nem nada. E eu fiquei ali com o Jaime e na época, a namorada dele. E a gente ficou ali, conheceu o pessoal, fiz contato ali e tudo mais. E eu baixinho, né, 1,65 e a galera 1,70, 1,80 lá. E aí a gente tava numa parte mais elevada ali e os caras, não, peraí, meu, tu é mais baixinho, eu sou mais alto, fica aqui na minha frente que tu vai conseguir enxergar. Se eu ficar atrás não vai enxergar nada.
E a gente fez amizade, depois na época era o Orkut, depois a gente se trocou mensagem no Orkut com o pessoal lá. Eu fiz um grupinho que tava ali junto, sem querer, a gente acabou se conhecendo ali. E. Só que a gente se falou um pouco no Orkut, depois a gente nunca se viu, né? E tal, mas foi um dia, uma noite bacana ali, né? E aí eu vou contar a história que ela nos contou depois, assim, que eu fiquei muito comovido, né? E que não tinha como eu passar por a situação hoje, é, desse falecimento dela, sem lembrar, não só dessa noite que a gente foi lá, do show, do Nightwish, e, e tudo que envolveu ali, como eu também não poderia esquecer essa história que ela contou enquanto ela esteve lá fora. E que eu achei uma história, sabe, comovente, assim, uma história muito bonita, né? E ela saiu toda suada, cansada, não aguentava mais lá dentro, bufando. E aí, ela viu um choro ali, cara. Ela viu um choro ali perto. Quem conhece o Bar Opinião, tem umas espécie umas escadarias ali e tal. E ela foi procurar, mas de onde é que tá vindo esse choro, né? Porque tava vazio, imagina, centro de Porto Alegre, à noite, depois das 10 horas da noite, não tem muita gente zanzando ali, né? E ela dá uma zanzada e ela acha ali do canto ali, tava um senhor já, devia ter, acho que, talvez mais de 60 anos, assim, era um senhor já, com um pouco de idade, não tão velho assim, né? Mas, enfim, devia ter mais ou menos a idade dela, e ele tava chorando lá. Tava em desespero lá quase. Agora eu lembro dela, começa a me emocionar aqui também. Porque eu lembro das duas histórias aqui. E eu começo a me emocionar. Mas vamos embora aí. E aí ela sentou do lado dele. Oi senhor, boa noite. Boa noite. O senhor também muito educado. Ela também, super educada. Os dois muito educados, né? E eu não deixei de reparar aqui e tal. Vim aqui ver se tá tudo bem com o senhor, se precisa de alguma coisa. E tá chorando ali, né? E aí. E aí ele contou: não, eu tô bem, eu só tô um pouco triste porque. O meu filho era muito fã do Nightwish. E o sonho dele era poder vir num show do Nightwish. E eu acabava ouvindo com ele, não era muito fã de rock, mas porque era meu filho, era uma coisa que ele gostava muito, eu acabei ouvindo pra conhecer e tal. E é difícil contar aqui. E aí o meu filho, em um determinado momento da vida, ele tava com leucemia. E nem sempre tem cura a leucemia. Se eu não me engano era leucemia, tá? Eu posso estar confundindo aqui, mas eu acho que era isso aí. E chegou ali poucos meses antes do show, ele tava num estado muito debilitado e tal. E ele, pai, eu só quero poder ir no show. O meu último. Ai. Acho que minha última vontade, meu último sonho é poder ver a banda que eu mais gosto, poder ver as músicas que eu mais gosto. E eles compraram os 2 ingressos, né? E lá um mês ou 2 antes do show, o menino não resistiu e acabou falecendo. Deixou o pai, obviamente, muito triste e tal. E aí ele tinha prometido, né, pro filho dele, né, que eu vou no show, vou contigo e eu vou no show. Só que o menino faleceu, né? E ele manteve a promessa dele. Ele pensou, vou chegar no dia do show e eu vou lá assistir o show. E dito e feito, né? Chegou no dia do show, esse pai foi lá. E aí quando chegou na música que ele mais gostava,
Dead Boys Poem. Vou respirar aqui porque a emoção é grande. A música que o menino mais gostava era Dead Boys Poem, que é o poema do menino morto. Porque essa música contava, sem querer, de certa forma, de uma forma, claro, uma metáfora, né? Por metáfora, contava a história do menino, as dificuldades que ele teve, né? E que talvez ele não durasse muito tempo. Então essa música mexia com ele e era a música que ele mais gostava e que ele queria ouvir lá. Se ele chegasse lá e tocasse essa música, já estava feito o show, não precisava nenhuma outra música, né? E aí eu me lembrando depois e lembrando agora, foi realmente nessa música que ela saiu, né? Ali do show, ela falou ali pro filho dela, então do filho dela que, ó, eu vou sair quando eu não aguento mais, beleza. E era 2/3 do show, assim, não era ainda a última música. E aí ele comentou que quando chegou na música que ele mais gostava, e aí ele não se aguentou mais, ele não se aguentou, ele tentou ficar até o fim da música, não sei se ficou até o fim, mas uma boa parte da música ficou. Mas acho que quando chegou só da música ali, ele pegou e vazou, né? Não conseguia mais ficar lá, ele tava segurando, tava chorando já. E aí ele saiu e ficou o tempo todo lá chorando na rua, né? E aí alguns poucos minutos depois ela chegou ali, né? E aquela tristeza quando ele contou toda essa história pra ela e ele não se segurava mais lá. E a Dona Maria, ela tinha um coração enorme, cara. Uma pessoa muito boa, assim, cara. É uma das pessoas mais batalhadoras que eu conheci, assim. Muito gente boa, assim. Cara, eu chegava na casa dela e me tratava como se fosse filho, cara. Como se fosse irmão do Jaime, né? E ela também, ela pegou e abraçou ele ali do lado. Ficaram os dois abraçados. Ela começou a chorar também, cara. E eu também aqui. Sempre que eu lembro essa história, eu começo a chorar, né? E câncer, essas coisas assim, é complicado. Meu pai faleceu por conta de câncer, minha mãe, um ano atrás, faleceu de câncer também. E agora a Dona Marião também foi câncer. Então, câncer às vezes chega e chega no tempo que tem que chegar e vai embora e leva junto a pessoa. Então, a gente não tem muito o que fazer, né? E leucemia, câncer no sangue, enfim. E aí ficaram os dois abraçados lá chorando. E aí quando acabou o show, a gente saiu lá, tava eu, o Jaime, a namorada dele. E a gente saiu e ela tava ali na frente, né? Eu acho que o senhor já tinha ido embora. E a gente foi lá para o estacionamento pegar o carro e ir embora. E aí na saída ali, na viagem, ela contou pra gente a história ali. E eu também quase chorei na época, porque eu ficava imaginando a cena, né? Aquela música Dead Boys Poem tocando e tal, e o senhor já não se aguentando mais chorar, porque era pro guri estar ali, né? Junto com o pai e ouvindo aquela música. Eu vou deixar na descrição pra quem não conhece essa música aí, quiser ouvir, eu vou deixar na descrição aqui. E a gente acabou voltando pra casa, ela contou. Cheguei tarde, meia-noite, mais 1 hora da manhã em casa. Eles me largaram lá em casa e foram embora. Isso foi uma cena muito marcante, assim, né, na minha vida, porque o rock, o heavy metal é um estilo que eu gosto muito, né? A música erudita também eu sou apaixonado. Até não sei qual que é mais, se é o heavy metal ou se é a música erudita. Eu acho que é a música erudita, né? Mas aí quando tu junta heavy metal e música erudita, ainda mais com ópera, que é o auge, o ponto mais alto da técnica vocal, que é a ópera, e aí junta tudo ali, é um som que eu acho fantástico. E basicamente é isso que eu queria contar pra vocês em termos de história que eu vivenciei com ela, né? Eu já contei a parte ali quando eu conheci o Toccata Magna,
E o Tocada Magna, na verdade, eu não estava junto, né? Mas tinha o Live in Louder alguns meses antes. E o Jaime foi, e se eu não me engano a mãe dele também foi lá no show Live in Louder no Gigantinho, em Porto Alegre. Que é o ginásio de esportes lá do Internacional, em Porto Alegre. Então, lá grudadinho no Beira Rio ali. E eu, se eu não me engano, ela foi junto também lá. Eram várias bandas e tal. Se eu não me engano, teve Scorpions também. E aí teve essa banda Tocata Magna abrindo os shows lá. E aí que ele pegou o contato dos caras e falando com ela poucos meses depois, né, no verão. Isso aí eu acho que já era 2005, já era o ano seguinte, lá pelo verão de 2005. Se não me engano, abre de 2004 e o verão de 2005. A gente foi pra lá e eu assisti o show, ela tinha organizado tudo mais. Um show muito bonito lá. E um show muito diferente, porque até onde eu sei nunca tocou heavy metal lá. Ainda mais folk metal, né? O estilo Terra Mística, né? Mas era o Tocata Magna, era mesmo estilo, assim. Algumas músicas, inclusive, foram regravadas depois pelo Terra Mística. Uma versão um pouco diferente. Ficaram melhor arranjadas depois do Terra Mística. O som evoluiu muito, né? Era um som mais... gravações mais simples, mais teclado, assim. Tinha muito teclado na época porque eles não tinham muitos recursos financeiros, né? E quando chegou o Terra Mística eles conseguiram melhorar ainda mais o som. O som um pouco mais encorpado, assim. E aí hoje não tinha como eu não lembrar dessa cena, ou tudo que eu vivenciei lá, às vezes que eu ia visitar eles lá. Por exemplo, essa noite aí que a gente foi no show do Tocata Magna lá em Cidreira, ia terminar tarde, né? E aí eu acabei dormindo lá na casa deles, tinha um quarto de hóspedes lá, e eu conheci uns amigos do Jaime que depois eu fui ver outras vezes, então, porque eu não era de infância amigo dele, eu fui conhecer, eu já tinha acho que 15, 16 e eu era de outra cidade, então eu ia de vez em quando na casa dele. Então, o pessoal que ele conhecia era o pessoal da escola, né? A gente nunca estudou na mesma escola, enfim, ele acho que um ano mais velho que eu. E então eu não conhecia essa turminha aí. Aí hoje, perto do meio-dia ali, eu fico sabendo, né? Eu abro ali o Facebook, ele colocou ali a mensagem comunicando, né, o falecimento da mãe dele. E eu fui ver, ele mandou um pouco mais cedo, só que eu fui ver só naquele momento ali, né. E aí, cara, aí, né, começou a vir aquela coisa, putz, cara, que tristeza, porque eu já sabia que ela tava doente, né. E ela já vinha doente, tinha feito cirurgia, já tinha tirado o intestino, tinha tirado bexiga, ela tava com bolsa, uma pra urina, outra pra fezes e tudo mais, só que eu não tinha. Já fazia mais de ano que eu não. Pô, fazia um ano e meio a última vez que eu falei com ele, né? E. E a última vez que eu vi ela foi mais ou menos naquela época, um ano e meio atrás, em que eu tava passando de carro lá na perto da casa dele e fui dar um oi, ele não tava em casa, tava ela me recebeu lá. Falamos muito rapidamente lá e aí eu fui embora, acho que foi a última vez que eu vi ela, que eu conversei com ela. E ela já tava assim, já bem debilitada e tudo mais. E aí ele me contando agora, por conta da pandemia, a gente não tava se vendo também, né? A gente tava tentando marcar pra se ver, mas em cidades longe, assim, é, e com a pandemia a gente acaba não saindo muito de casa, então eu não tinha como ir lá, né? Era complicado e eu tinha que evitar ficar pegando ônibus, essas coisas, porque esse último ano eu não tinha mais carro, né? E E aí ela só me falava, bah, cara, hoje não vai dar, porque a minha mãe vai ficar uns dias no hospital, ela tá lá, eu só vim em casa pra pegar umas coisas, já tô voltando pra lá, e aí depois ela voltava e ele tinha que estar levando lá pra fazer radioterapia, e enfim, aqueles procedimentos, né, que todo pessoal que faz esse tipo de tratamento tem que fazer. E então, na hora que eu soube da notícia, assim, bateu uma tristeza, assim, bateu um sentimento de saudade, assim, porque embora ela não fosse minha mãe, né, eu não tivesse tanto contato com ela, acho que foram uns 4 ou 5 anos que eu ficava
indo lá na casa deles de vez em quando e tudo mais, e frequentando, indo nos shows. Não sei se chegou a tanto assim, mas tinha uma época que os verões, por exemplo, uma vez por semana, às vezes eu ia lá. E às vezes eu ia correr, né? Na época eu corria bastante, né? Quando eu era magrinho. Eu era um município grudado no outro, acho que dava uns 12 quilômetros mais ou menos. Mais ou menos uns 12 quilômetros eu corria da minha casa até a casa dele. Era um município grudado assim, né? Então é uma época que eu corria, então eu ia lá, chegava lá, ficava um tempo lá trovando fiado e depois eu voltava correndo, né? E, e foi uma época muito marcante por conta desse jeitão dela, assim, divertido. Ela inventava umas piadas na hora, assim, ela era muito engraçada, assim, muito divertida. E aí eu peguei, cara, eu não tenho que eu vou falar pro Jaime, né? O que eu vou fazer aqui? Aí eu já liguei pra ele na hora. Pô, cara, sinto muito, tô muito triste aqui. Me fala onde é que vai ser o velório e tudo mais. E ele, cara, eu tô vendo os detalhes ainda. Eu já te mando mensagem aí pelo zap, né? Porque eu ainda não tenho certeza. Talvez seja na funerária X lá. Mas daqui a pouco eu já te passo os detalhes, né? Então, enquanto eu não sabia nada, eu fui fazer outras coisas ali, fui me preparar para sair, né? Fui tomar um banho e tudo mais. Eu ainda fui com essa camiseta aqui dos Beatles, né? Porque ela curtia demais, né? Então, vou me vestir de roqueiro para chegar lá e ela ia adorar, sabe? E era uma camiseta que eu tinha, assim, né? Que eu achei que ia ser legal ir. Em bom estado, né? Novinha, assim, essa. E aí eu tive que chamar um Uber e ir, né? Na verdade tem um vizinho meu que trabalha com Uber, mas acaba sendo um motorista particular, porque a gente não usa aplicativo, né? Do mesmo condomínio aqui, pegou e me levou. E aí eu fiquei lá do início até o final lá do velório e pouca gente foi por questão da pandemia, né? Muita gente não foi. Foram só familiares próximos dele lá e eu não conhecia ninguém, do pessoal que foi lá, cara. Ninguém. O pessoal me cumprimentou e eu fiquei lá do início ao fim. Eu cheguei lá recém, tinha chegado o corpo dela lá. E eu fiquei até o final. E aí eu acabei conhecendo os familiares dele lá. E parece que foi um único amigo dele lá. Foi um amigo dele que eu também não conheço, né? Que mal cumprimentei. Foi o único amigo dele que veio ali, que nem sei se morava ali. Acho que ele chegou, ficou 5 minutinhos ali, conversou rapidinho, viu ela e foi embora. E eu fiz questão, não, Jaime, isso antes de eu ir, né? Ó, eu vou ir pra aí o mais rápido que eu puder. E chegar aí, cara, eu vou ficar contigo até o final aí. O que tu precisar de mim, eu tô aí e tal. E no fim, nem precisou de mim pra muita coisa ali, porque já tinha o tio dele, já tinha os familiares ali. E depois ali do velório, enfim, o corpo dela vai ser cremado, né? E então eles só vão comunicar ele depois ali, mais alguns dias, aí, uns 3, 4 dias, vão ligar pra ele pra ir lá buscar as cinzas, né? E vai ser cremado. Então não vai ter enterro, por exemplo, não vai ter mais nada. Então meio que acabou ali, né? Tudo simples, não tem muito mistério. E que bom, entre aspas, né? Que eu acabei revendo ele, porque, enfim, eu vejo ele há muitos anos que eu vejo ele de vez em quando com mau cumprimento, assim, e não falo muito. A última vez que eu conversei a full com ele faz 5 anos. Ele veio aqui em casa uma vez e a gente tava pensando num negócio que a gente ia trabalhar, um negócio lá e um freelance lá, e no fim se concretizou aquilo lá e a gente acabou nos falando mais. E agora, 1 ano e meio, quando ele veio aqui em casa também de novo, a gente conversou um pouquinho. Ele tava sempre apressado para ir pro trabalho, e a mãe dele doente e tudo mais, não tinha muito o que fazer. E ali a gente ficou algumas horas junto ali. E. Cara, eu fui o único amigo dele que ficou lá, sabe? Aliás, teve um outro que ficou 5 minutos e foi embora, né? Mas fora isso, só familiares. Ninguém, sabe, quis chegar lá e
pra ficar um tempo com ele, cara. Ninguém foi, tinha muita gente que ele conhecia lá, cara. De amigos mesmo, não foi, cara. Só familiares, assim, e amigos da mãe dele, inclusive, né? Vizinhos e tudo mais. Mas dele, assim, cara, era só esse cara aí que eu não conhecia e eu lá. E eu fiz questão de ficar do início ao fim, cara. Era quase um irmão pra mim, que a gente se dava muito bem, né? Sempre ajudava um ou outro. E a gente teve uma afinidade sempre muito grande, os mesmos estilos de música, as mesmas bandas a gente gostava, o mesmo tipo de livro e tudo mais, as coisas mais nerds, geek ali. Ele só não era muito colecionador, ele colecionava, né, CDs de banda e tal, mas fora isso ele tinha muito pouco livro lá, ele não era muito apegado a essas coisas, né? E eu que era mais apegado nesse sentido. É isso, que eu tinha pra falar pra vocês aqui, contar um pouco da história dela, aproveitar aí que eu ando falando bastante sobre, né, heavy metal e coisas assim aqui no canal, embora o foco do canal seja colecionismo de um modo geral, mas como eu curto muito, eu coleciono CDs de banda e gosto muito de várias bandas, então eu achei que talvez fosse interessante contar aqui, compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha história com vocês aí do canal. Se quiserem comentar alguma coisa, coloquem aqui. É isso aí, cara. Na maneira, vai em paz, que Deus te abençoe. Vai fazer a alegria de muitas pessoas aí no outro plano. Meu amigo Jaime, um abraço, cara. Que saudade de ti, cara. A gente se vê muito pouco, principalmente nesses últimos 2 anos. Até porque o ano passado a minha mãe também tava. Ficou 2 anos tratando câncer também. Então eu também tava na correria até o ano passado. Ele ainda ficou um ano a mais de correria, né? Porque foi mais ou menos na mesma época, só que a mãe dele durou um pouquinho mais. E. Cara, vamos agora deixando a poeira baixar, tudo se acalmar. Vamos nos ver mais vezes, ir a shows e outras coisas aí. Vamos combinar mais coisas pra fazer agora. Tudo bem que a pandemia tá complicado, mas a gente já inventa algum jeito de alguma coisa pra fazer, nem que seja um almoço, uma janta, alguma coisa do tipo. Pra gente se ver, cara. Pô, tu é quase um irmão pra mim, cara. Um abraço pra ti, Jaime. E o pessoal do canal aqui, cara, agradeço aí a atenção de todos, né? Se puder aí dar o joinha. Se tu não é inscrito, te inscreve, ativa o sininho das notificações, isso ajuda muito aí no canal. E é isso, se tu tem uma história parecida, conta aqui nos comentários. Não tem problema, pode fazer um textão aí, não tem problema, eu vou ler tudo. Quem colocar aqui alguma história relacionada aí a isso que eu contei aqui, alguma história parecida, conta aí nos comentários que eu vou ler inteiro e vou responder ali, né, para vocês saberem que eu li. Então, é isso aí. Forte abraço para todo mundo aí e fui.